Bem, olá a todos. Neste vídeo eu venho trazer uma pequena reflexão sobre vantagens e desvantagens da aula online, isso na perspectiva do estudante. Certo? Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é primeiro, qual é o nível que você estuda? Isso porque você pode estar no ensino básico, no ensino superior, e é claro, né, uma pessoa que está no ensino básico necessita muito mais de uma atenção, de um contato direto, do que uma pessoa que já amadureceu bastante, está no ensino superior. Mas ainda assim, vale entrar na discussão aqui. 2. Quais suas condições sociais? E 3. Onde você mora? Então, esses fenômenos aqui, essas perguntas aqui, influenciam bastante na hora da resposta. Mas não é sobre isso que eu estou entrando em detalhes nesse vídeo. É claro que esse tema faz parte do conjunto completo, mas aqui o objetivo é mostrar algumas vantagens e desvantagens da aula online. Então, eu vou começar pelas vantagens. Ok, uma das vantagens é o horário. Então, se torna um horário flexível, porque você pode ter aula, por exemplo, das 10 às 12, você pode fechar a aula online e no mesmo local, sem precisar se locomover e trocar de sala, você pode iniciar outra aula. Em seguida, uma reunião, por exemplo. Então, o horário ele realmente é flexível. Você pode organizar ali bonitinho, colocar uma hora para isso, dar um pequeno intervalo, outra hora. Então, essa é uma das vantagens da aula online. 2 é o transporte, né? Então, muitas vezes, você, estudante, mora longe da instituição onde você estuda. Então, o transporte é cansativo, né? Às vezes, se você mora muito longe da instituição, se torna mais cansativo do que as aulas, do que os estudos. Uma outra vantagem no caso anterior, a vantagem de não precisar pegar transporte. A outra vantagem da aula online é que você pode ter a aula gravada posteriormente, caso todos concordem. E, por fim, né, mais uma vantagem da aula online é que ela atinge longas distâncias. Então, se você tem que ir na casa do seu avô que mora em outra cidade, e quando chegando lá, você pode assistir a aula. Ok? Então, isso aqui atinge um público muito maior, por exemplo, na realização de eventos. Agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens. A aula online, para muita gente, tira o foco. Às vezes você passa muito tempo na frente do computador, não só na aula, reuniões e fazendo trabalho, até mesmo estudando. Então se torna bastante cansativo. Você está ali recebendo a luminosidade direto nos olhos, então muita gente acaba perdendo foco e necessita de bolar estratégias para driblar isso aqui, né? Seria aquela questão de concentração. O outro é o sentimento da falta de socialização. Isso porque quando a gente vai na aula presencial, quando finaliza a aula, você tem aquele momento de conversar com os amigos, bater um papo ali, refletir sobre a aula, o que geralmente não ocorre na aula online. Quando o professor sai da sala, todo mundo sai e cada um nas suas casas, então tem uma grande diferença nesse aspecto. E na hora do almoço, por exemplo, você poderia estar ali socializando, compartilhando conversas simultâneas e, e geralmente, né, essas coisas aqui só acontecem de forma online se você marcar previamente uma reunião online, né, o que é muito mais difícil, que o pessoal geralmente não faz. 3. Internet e equipamentos, né? Isso vai depender muito daquela primeira questão que eu falei sobre as condições sociais, mas de modo geral, o principal é a internet, porque nós sabemos que a maioria dos alunos, das famílias, a situação, enfim, a internet utilizada não é tão boa. Então, ela fica travando, às vezes cai. O pior, pode faltar internet no dia da prova. Bom, esse quarto ponto aqui eu improvisei, na verdade, pensando na aula presencial. Porque, né, como vocês sabem, eu estudo física. Quando você dá uma aula presencial de física, que você cita um conceito, você pode pegar qualquer coisa que tiver ao redor, uma lata, um balão, um bastão, para poder improvisar e dar um exemplo. Isso eu acho maravilhoso, magnífico.
Então, essas coisas aqui geralmente não acontecem na aula online. Isso porque você está sentado atrás da cadeira e atrás do computador, aliás, e não tem coisas para você ficar pegando ali. Às vezes seu celular, você pode dar um exemplo, uma caneta, mas esses improvisos da aula presencial eu acho brilhante. E por fim, as aulas experimentais. Coloquei o número 4 aqui, deveria ser o 5. Bom, as aulas experimentais, elas essencialmente, elas, na minha opinião, deveriam ser presenciais, né? Tem muita coisa boa, muita ferramenta boa online, mas seria interessante fazê-las após fazer de forma presencial. Bom, então aqui eu coloquei só uma imagem para comparar, ensino fundamental, médio e superior. Então isso vai depender de qual nível você se encontra. As pessoas que se encontram no nível superior, elas têm uma maturidade muito maior para estudar sozinho do que alguém que está no ensino básico. Se a gente lembra, no ensino básico, os alunos eles têm que estar em constante aperto do professor, têm que estar sendo cobrados. No superior também, mas o professor não, o professor sabe que você é adulto, então se você não buscar, você perde. Então por isso que no ensino superior nós temos uma facilidade maior de nos adaptarmos a diferentes situações. Eu particularmente acho as aulas presenciais muito mais prazerosas, mas como eu falei, tem outras vantagens que a aula online proporciona. Então, talvez no Brasil, no mundo, o futuro seja ensino híbrido. Mas, bom, eu fico por aqui nesse vídeo. Esta era a reflexão. Muito obrigado, até a próxima.